Olá, seja bem-vindo nessa série O Cientista Espiritual André Luiz. Eu sempre chamo a atenção que eu estou falando dos trabalhos do André Luiz que dê a referência para a ciência. Nós estamos agora hoje na lição 491, que vai falar sobre o corpo espiritual e as religiões, a responsabilidade e consciência. O corpo espiritual e as religiões. É como se estivesse falando do perispírito. Então, esse caminho, o que é que o André Luiz diz isso? Está no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 20, que pertence à FEB, a Federação Espírita Brasileira. Pode pedir que eles encaminham para você o livro. O que é que ele vai chamar a atenção dessa consciência, dessa responsabilidade nesse andamento? Ele começa dizendo o seguinte: à medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. A proporção que o princípio inteligente vai evoluindo, chama espírito, e vai tomando certa consciência e a responsabilidade vai aumentando à proporção que vai tomando consciência. Ele diz: a centelha da razão convertera-se em chama divina. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. É com a proporção da consciência que ele vai tomando ideia da existência de Deus. Conduzindo-se, então, de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse departamento que, além das operações vulgares da nutrição, aí ele percebe que, além das operações vulgares como a nutrição, a reprodução, a vigília, o repouso, estímulos interiores inelutáveis, trabalha-lhe o âmago do ser, plasmando o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo aquisições do conhecimento, em que a afetividade se converte em amor, com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Primitivista, até a época, ele diz, até a época recuada, paleolítico, interferiram nas inteligências divinas para que ele estruturasse o veículo físico, dando-os preciosa reserva para o futuro imenso. Ele está dizendo que houve muito ajuda dos seres superiores para o homem formar esse corpo físico, formar esse corpo espiritual, que depois vai formar o corpo físico. Envolvendo-se na luz da responsabilidade, conferia-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo na riqueza do pensamento contínuo. Quanto custou para o homem para ter esse pensamento contínuo? Quanto trabalho! O André Luiz lá atrás chamou a atenção disso com bastante destaque, mostrando que é uma das marcas do ser humano para os animais têm pensamento fragmentário e o homem já tem o pensamento contínuo, entregando-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que, até semelhantes fases, os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclava a violência e a brutalidade, foram debilitados na conta da evolução necessária
para discriminação de indivíduos e agrupamentos de espécie e raça. Quando a responsabilidade da consciência o homem vai tomando consciência de outros valores, inclusive de valores internos. Ele vai despertando como se ele vai tomando consciência dele mesmo, vai sabendo que, na realidade, ele é um espírito, é uma alma em evolução. E aí vai entrar com tudo o problema religioso, que vai ser um dos primórdios do processo de evolução humana. E isso o André Luiz vai, agora, nesse capítulo 20, ele vai detalhar isto, de como é que isso vai influenciar no corpo espiritual do ser humano. As religiões influenciando nisto, até ele tomar uma consciência profunda disso, poder fazer análise não só com a religião, com o pensamento filosófico e as pesquisas científicas que vai confirmar tudo isso lá atrás. Mas adquirir essa consciência com responsabilidade foi, sem sombra de dúvida, um grande salto no processo evolutivo do homem. Até o próximo encontro nosso.